Você já parou para pensar que cada ação de compra do consumidor depende de decisões invisíveis em supply chain? Descubra como a supply chain moda experiências, constrói valor e transforma a jornada do consumidor final aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha o tema que estamos trazendo para a prosa de hoje: como o supply chain impacta a jornada do consumidor. A jornada do consumidor vai muito além da vitrine digital ou do ponto de venda. Por trás de cada entrega pontual, devolução eficiente ou produto disponível na prateleira, existe um supply chain estratégico, conectado e preparado para atender às expectativas do cliente moderno. Neste episódio da Prosa com Bertalha, vamos explorar como decisões logísticas impactam diretamente a experiência do consumidor, do planejamento à última milha. É hora de entender que supply chain é, sim, diferencial competitivo e parte central da experiência do cliente. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho a honra de trazer aqui para a Prosa com Bertalha o Christian Timothy, ele que é diretor de Supply Chain com passagem por empresas como KD, Nutrafarma, Newell Brands, Amway, Steelcase, Coca-Cola FEMSA, Seva Logistics, Philips e Whirlpool. Especialista em S&OP, logística e planejamento, atua com foco em eficiência, desenvolvimento de pessoas, experiência do cliente e transformação digital. É também mentor de carreira. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui e nós estamos trazendo o Christian para conversar conosco. Christian, seja muito bem-vindo à Prosa com Bertalha. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bacana, bacana demais. O Christian, já vamos lembrando o pessoal aí para botar um joinha para o Christian, que voluntariamente veio aqui para poder contribuir com seus conhecimentos. O Christian que fala lá dos Estados Unidos, né? Portanto, gente, bota joinha para ele, curta a nossa prosa aí, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito e olha, lembro sempre, acione o sininho para não esquecer e ser notificado de novas prosas que são colocadas no canal. E compartilhe, compartilhe, faça comentários, é interessante demais. Cristian, vamos lá, vamos em frente aqui com a nossa prosa. Por que nós Bom, estamos trazendo esse tema fantástico, Cristian? olha, supply chain, se a gente for falar nos últimos 15 anos, tem sido cada vez mais relevante para as empresas. E se a gente olha especificamente e-commerce, nos últimos 5 anos, o volume de vendas em e-commerce nos Estados Unidos cresceu mais de 30%. E a tendência é seguir crescendo, cada vez com entregas mais rápidas, cada vez com mais opções. E quando a gente olha esses mesmos números para o Brasil, também nos últimos 5 anos, os números de vendas em e-commerce mais do que dobraram. Então, e a tendência no Brasil, que a gente tem visto também com várias empresas investindo pesado em malha logística, em centros de distribuição, em tecnologia, para acompanhar esse crescimento que no Brasil, que é um mercado que não é tão maduro como os Estados Unidos em termos de e-commerce, mas que também tem uma possibilidade de crescimento, um potencial de crescimento enorme. Então, nesse cenário, supply chain é a área que vai entregar uma boa parte das promessas que as companhias fazem aos seus consumidores, aos seus clientes, em termos de valor de marca, em termos de experiência. E então o supply chain dentro disso vem cada vez mais sendo importante, não só, e a gente vai falar um pouco disso, não só na execução das operações, mas também em participar da elaboração da estratégia. É assim que eu vejo. Fantástico, bacana demais. E aí você já trouxe um elemento fundamental para a gente, que é essa aqui é uma comunidade, em sua maioria, são pessoas de supply chain. Nós temos aqui, o Christian, mais de 57 mil seguidores no nosso canal. É um número bastante relevante. Gostaria que todos assistissem às prosas, mas nem sempre o pessoal assiste. Mas tudo bem.
Uhum, Cristian, como que supply chain, né? Você falou de execução, tal. Como que o supply chain pode influenciar diretamente a percepção de valor do consumidor? uhum. Esse é um ponto bem interessante. Acho que todos nós estudamos aqueles 4 Ps do marketing. Hum, E agora, na era do e-commerce, eu estava lendo um artigo há algumas semanas atrás que agora os pontos importantes são 4 Cs. E o primeiro C é de consumidor, obviamente, de cliente, de consumidor, que as empresas têm que buscar entender cada vez mais comportamento, preferências, expectativas e até segmentação de consumidores, de clientes. Então, esse é um ponto crítico. O outro C é de custo, e quando a gente fala aqui de custo, não só o preço final do produto, o custo total de aquisição, né? Quanto custa para receber o produto em casa, quanto custa para instalar, se for o caso, quanto custa devolver o produto se algo não sai de acordo com o que o consumidor queria. O outro ponto é conveniência, o outro C, terceiro C de conveniência. E que eu acho que todos nós que fazemos compras online ficamos, eu ia falar mal acostumados, mas eu acho que somos uhum. bem acostumados com flexibilidade, com entrega rápida, com um custo baixo de entrega, então e com entrega em qualquer região. Então, conveniência é o terceiro C e o último C, comunicação. Como é que o consumidor ou o cliente é informado desde que ele coloca o pedido até ele receber a entrega, ou se ele faz uma devolução, como é que o processo de devolução ocorre. Então, quando a gente olha esse novo cenário dos 4 Cs, supply chain tem que participar da elaboração da estratégia de todos, seja segmentação de clientes por região, por canal, seja o custo, obviamente, que supply chain é uma das principais pressões nas áreas de supply chain, é custo e nível de serviço, custo está aí presente, conveniência, sem dúvida, malha logística, é desenvolver parcerias, e comunicação, cada vez mais eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos onde supply chain estava junto com marketing, com vendas, com customer service e com a equipe de tecnologia para olhar, para olhar a jornada do pedido dentro do website, por exemplo, e quais eram os pontos que a gente poderia melhorar na promessa e na execução. Então, eu vejo que o supply chain participa desses 4 elementos ativamente. E quanto mais uma companhia envolver supply chain na elaboração da estratégia e nesses 4 Cs, maior a chance de sucesso no mercado. Interessante. Gostei dessa história dos 4 Cs. Isso dá um artigo, viu, o Christian? É Legal. verdade. Você sabe que muitas vezes eu pego vários episódios da prosa conversária e, com base nesses episódios, eu acabo montando um artigo, né? Mas, seguindo em Interessante. frente aqui, quais são os pontos de contato que você enxerga entre a logística e a experiência do cliente, o Christian? Uhum. Como eu dei o exemplo aqui de algumas empresas que eu passei e que a gente desenvolveu trabalhos nesse sentido, quando a gente olha desde a colocação do pedido até a entrega, todos esses pontos de contato no sentido de qual é a expectativa, qual é a promessa que a gente está gerando para o consumidor, e depois, durante a execução, como é que isso é comunicado quando tudo ocorre bem e, muito importante, quando tudo não acontece do jeito que está planejado, quando tem algum problema de entrega, algum problema de logística, algum imprevisto, como é que isso é comunicado, como é que isso é resolvido. Minha experiência mostra que o consumidor ele entende que problemas podem acontecer. A questão é como a empresa responde ao problema, resolve o problema e comunica. Então, nesse sentido, todas as etapas
dentro do ciclo do pedido dentro da companhia, são pontos de contato que supply chain participa. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto de melhoria de experiência do cliente, era um projeto global, e nós contratamos uma consultoria especializada nisso, e um dos números interessantes que vieram do estudo foi que a maioria dos consumidores olha, 50%, aproximadamente 50% dos consumidores, eles leem quais são as regras e o processo de devolução antes de decidir comprar. Hum. Então, e a gente tem exemplos de boas práticas nisso, sem dúvida. A Amazon aqui nos Estados Unidos é um ótimo exemplo disso. É muito simples o processo de devolução. É, a maioria das vezes não tem custo para o consumidor, é muito rápido. A devolução do crédito também é feita de maneira muito rápida. Então, esses elementos, incluindo não só a execução da entrega, mas também como funciona a devolução, são todos pontos de contato que o supply chain participa. E foi interessante que, inclusive, de onde aparentemente a gente não esperava encontrar oportunidades de melhoria em termos de tempo de processo, a gente encontrou com a área de finanças. Então, quando a gente olhava o processo todo, um dos tempos que aparecia como um tempo em número de dias, 4, 5, 6 dias, dependendo do tipo de pedido para o consumidor receber a informação, era por causa de alguns acordos que a empresa tinha com alguns bancos específicos que tinham um tempo de processamento um pouco maior. Então, finanças foi chamada a participar do projeto e uma das decisões foi trocar os bancos que estavam com o lead time mais alto e isso ajudou a encurtar o tempo todo do tempo do ciclo do pedido dentro da companhia. Então, supply chain foi a área que liderou esse projeto, porque é a área que estava mais próxima do consumidor. Então, olhando a cadeia toda de trás para frente, identificando quais eram os pontos críticos e entendendo por que que estavam acontecendo e o que a gente poderia fazer. Isso passou também por mudanças dentro de supply chain, sem dúvida, de entender diferenciação, categorias de cliente, regiões e desenvolver soluções diferentes para perfis diferentes de clientes. Maravilha, muito bom. E aí, o Christian, tem um elemento nesse processo todo que, nesses momentos, principalmente de incertezas, rupturas, acaba tendo uma importância muito grande. E eu sei que você tem uma experiência, bastante profunda nessa parte de Sales Operations Planning. E eu queria explorar um pouco contigo de que forma o Sales Operations Planning pode antecipar demandas e mesmo melhorar o atendimento ao consumidor dentro da sua visão, Cristiano. Uhum. Sim, sem dúvida. Eu acho que um ponto importante quando a gente começa a falar de S&OP é que muitas empresas entendem o S&OP como um processo de supply chain. E a minha experiência mostra que não é a abordagem mais eficiente. O S&OP ele é um processo de integração entre as áreas para facilitar o alinhamento e a tomada de decisões. Esse é o processo de S&OP. E, e a missão do S&OP é um desafio grande, porque começa desde entender os sinais que marketing está olhando no mercado, de não só de market share, mas de consumidor, de tendência, de concorrentes, de novos produtos, de promoções, e isso passando por vendas, entender do lado do comercial quais são os principais clientes que eles podem abordar dentro daquela estratégia, daquele cenário desenhado por marketing, e o timing disso, que é uma coisa que é um desafio. Então, fazer o plano de demanda, o alinhamento entre o time de vendas e o time de demanda dentro do supply chain é um desafio grande,
Felizmente, em termos de ferramentas, de sistemas, cada vez mais existem sistemas que ajudam essa integração. Inclusive, quando a gente fala montando o plano de demanda, vendas e demanda, tem um passo antes disso, que é, aos poucos, construir projetos de colaboração com os principais clientes, né? Com enxergando o movimento de vendas nas principais lojas, e isso sendo também um dos inputs importantes para o time de supply chain, para o time de demanda, fazer o seu trabalho. E a partir daí, todo o restante, vamos chamar de operações, que é sistemas, pessoas, as parcerias todas com operadores logísticos, com transportadoras em cada uma das regiões, como é que e nas fábricas, obviamente, principalmente com o desafio que no ano passado foi muito forte de um prazo muito longo dos navios da China para Estados Unidos, para a América Latina. Então, com todos esses desafios da malha de supply chain, como é que você consegue conectar a execução da operação com toda a estratégia que está desenhada? Então, é, o desafio do processo de S&OP é muito grande, porque ao mesmo tempo em que você tenta coordenar todas essas áreas para atender da melhor maneira possível os clientes, os consumidores, ao mesmo tempo você tem que tentar reduzir os riscos de ter excesso de inventário, de ter inventário obsoleto. Então, a integração nesse processo da informação de marketing, vendas e operações tem que ser muito bem feita. Fantástico, legal demais. Meu caro Christian, nós estamos finalizando aqui o primeiro bloco da nossa prosa que passou rapidinho, e foi fantástico. Christian, eu vou fazer o seguinte: vou chamar a dona Corujinha, ela vem, cantarola. Enquanto isso, o pessoal tem chance de colocar um comentário aí na nossa prosa, botar um joinha para você Perfeito. e a gente volta em seguida, pode ser? Combinado. Combinado. Olha só que prosa fantástica estou tendo aqui com o Christian que está lá em Fort Lauderdale. É isso, Christian? É isso mesmo. É isso mesmo. Maravilha, Estados Unidos. Christian, a última milha é o maior desafio da jornada do consumidor? Por quê? Eu acho que um dos principais desafios. Quando a gente olha as barreiras físicas, vamos dizer assim, a entrega urbana é uma parte muito crítica. Trânsito, restrições em São Paulo, temos todos os horários de restrição em outras cidades também. Então, acho que a parte de restrição física e de legislação é um ponto crítico. E quando a gente olha o custo total da entrega, aproximadamente, obviamente que isso pode variar de um segmento a outro, mas aproximadamente metade do custo está na última milha. Então, é um ponto muito sensível, muito importante, muito crítico. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da carreira é que, primeiro, a competição hoje em dia não é somente entre as empresas, a competição é entre cadeias Uhum. de abastecimento. Então, desenvolver parcerias em cada uma das regiões. Se a gente tiver parceiros especializados por região, vale a pena explorar essa opção. Às vezes, um parceiro especializado numa região pode gerar eficiência de custos e nível de serviço melhores do que se a gente tivesse com um único parceiro em todas as regiões, por exemplo. E uma outra coisa que eu acho que é importante quando a gente fala de última milha é testar novas ideias, testar novas soluções. Então, aquela mentalidade de testar, errar, corrigir e aí implementar funciona muito bem quando a gente fala de última milha por causa do custo envolvido. Então, vale a pena selecionar alguns clientes, algumas regiões, fazer piloto e aí sim entender quais são os pontos críticos para ajustar. Eu acho que esse é um ponto importante quando a gente fala dessa última etapa.
Muito legal, gostei demais aí da sua colocação e ponderação com relação à última milha. Eu concordo com você. Aí tem logicamente a gente não pode esquecer das outras milhas, né? Do middle, né? E da parte inicial também. Até porque se você não tiver a milha do meio ou o quilômetro do meio alimentando da fábrica ao centro de distribuição, você não vai ter produto no centro de distribuição para depois fazer a última milha. Cristian, o que que as empresas líderes, na sua visão, que você tem lido, que você tem ouvido, tem conversado, o que que elas têm feito para integrar supply chain e customer experience? Bom, eu acho que uma das ferramentas em termos de processo, a gente conversou, que é o S&OP. Eu acho que esse é um dos pontos críticos. E um outro ponto, eu acho que e isso vem com o apoio e o direcionamento da alta liderança, que é envolver as áreas, e no caso supply chain, desde o começo do processo, desde as estratégias de marketing até, obviamente, a entrega e devolução. E tem um exemplo disso em uma das empresas que eu trabalhei, onde nós lançamos uma bebida energética em um dos países da América Latina, a venda estava indo muito bem, fizeram uma série de promoções, tipo, pague 3 leve 4, etc. E logística não participou, supply chain não participou Hum, do desenho da promoção. E quando a gente começou a mergulhar nos números, nós começamos a ver que em várias regiões o custo logístico estava mais alto do que a margem que aquela promoção estava gerando. Então, a partir daquele momento, a empresa começou a envolver logística desde o início, desde o planejamento de promoções, inclusive solicitando recomendação de quais seriam os formatos e as regiões onde a gente teria um custo, uma eficiência de custo e um nível de serviço melhores para começar por aquelas regiões. Então, eu acho que as empresas que têm essa mentalidade e de olhar a supply chain como um gerador de oportunidades e não só como um executor de operações, integrando com marketing, com vendas e com a equipe de tecnologia, é que conseguem as melhores soluções. fantástico, muito legal, realmente. E aí eu queria trazer um outro ponto, já que nós estamos falando de jornada do consumidor, logicamente hoje, dentro de supply chain, uma das coisas que nós sempre buscamos é a parte da visibilidade, o que que está acontecendo, rastrear produtos, independentemente do tipo de produto. E a pergunta que eu tenho para você é qual que é o papel da tecnologia, na visibilidade e rastreabilidade do pedido? Para o cliente final, o Cristiano? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante para todo mundo que trabalha em supply chain, de acompanhar essa evolução da tecnologia ao longo dos últimos 15 anos ou mais, com ferramentas que permitem aos times de logística ter a informação de maneira mais rápida, mais eficiente, mais proativa, para olhar não só a última milha, mas também para monitorar, como você comentou bem, fluxos desde as fábricas até os centros de distribuição e depois a entrega final. Então, e isso é fundamental para dois pontos que eu vejo muito fortes para garantir que a marca está entregando a sua promessa, que é confiabilidade e transparência nas informações. E à medida que o consumidor começa a confiar em que o processo logístico funciona bem, e mesmo quando tem algum problema, ele recebe a informação, os problemas são corrigidos de maneira transparente e eficiente, isso ajuda na construção da marca. Fantástico, muito legal. E aí, uma outra pergunta que eu tenho para você é a seguinte: nós temos uma busca de indicadores por eficiência operacional, por exemplo. E o outro é a personalização na entrega, principalmente quando a gente fala de entregas rápidas, same-day delivery ou logo no próximo dia, frete Uhum. grátis, uma série de coisas. Na sua visão, como equilibrar a eficiência operacional e personalização nessa entrega, Christian? Uhum.
O que eu vejo é, a gente pode pensar à primeira vista, e à primeira vista faz sentido, de que eficiência e personalização são inimigos. Você não consegue andar com as duas juntas. Mas eu acho que o ponto crítico aí e a saída é, de novo, no que a gente comentou antes, todas as áreas trabalhando para entender a estratégia e alinhar a estratégia antes, entendendo desde o primeiro, vamos começar do topo da pirâmide, quais são os clientes, quais são os canais, segmentar a estratégia, quais são os grupos de clientes e regiões e como a gente quer atender cada uma desses canais e dessas regiões. Porque a partir dessa primeira definição, e supply chain estando no grupo que está desenhando essa estratégia, você consegue organizar os próximos passos de quais são os indicadores que você vai usar para medir a execução, quais são os parceiros internos e externos que supply chain tem que desenvolver, quais são os sistemas que vão conseguir suportar todo o controle que precisa ser feito, não só de custo, mas de nível de serviço. E, finalmente, e não menos importante, pessoas. Como é que nós temos que preparar as equipes para suportar a estratégia? Então, eu acho que esse é o melhor caminho. Perfeito, maravilha, muito bom. E aí, aquela velha pergunta, né? Supply chain, vendas e marketing, né? Áreas extremamente importantes para a organização. Como essas áreas, Christian, podem trabalhar juntas para fidelizar o consumidor? Como é que você enxerga isso? Ah, pegando o gancho no que a gente conversou de S&OP, eu acho que, primeiro, a estratégia é muito clara e conhecida por todas essas áreas. Segundo, que a alta direção da empresa entenda a necessidade de integração e de alinhamento e de colaboração entre essas áreas e reforce isso o tempo inteiro, porque é natural que durante a execução de vendas, durante processos de marketing, durante processos de logística, se não tiver um direcionamento muito claro e muito forte, estimulando, suportando e tirando as barreiras para que essa colaboração aconteça, a estratégia se perde. Como o Drucker dizia, falando de colaboração entre as áreas e de apoio da alta direção para essa colaboração, é preciso criar uma cultura de colaboração e de alinhamento na estratégia para facilitar a execução, porque, como o Drucker dizia, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, esse é um ponto crítico que as companhias têm que ter em mente. Fantástico, muito legal, legal demais esse ponto aí. O outro que eu queria trazer para a gente conversar aqui é como medir o impacto real de supply chain na satisfação e na volta do cliente. Como é que ele recompra, né? Ou como é que ele se mantém comprando, como ele é fiel àquela organização. Como é que você enxerga? Quais são as dicas que você dá? Eu diria que dentro do trabalho, por exemplo, de S&OP, um dos indicadores, e o S&OP um processo muito interessante porque ele permite a todas as áreas conhecerem indicadores, não só a estratégia, mas conhecerem os indicadores de outras áreas e por que esses indicadores são importantes. Então, quando falamos, por exemplo, de recompra, de recomendação de um consumidor, da grau de confiança do consumidor na marca, esses indicadores estão totalmente atrelados com alguns indicadores de supply chain, de entrega no prazo, de eficiência de custos, de devolução com um processo que seja amigável e simples. Então, acho que esse é o link que possibilita a supply chain contribuir com a satisfação do consumidor. Fantástico, muito legal. E aí,
Um ponto que eu queria explorar contigo. A gente sabe que reputação, marca, é, realmente as empresas estão buscando esse tipo de condição no mercado. Ou seja, eu preciso não só aparecer para o mercado, mas o mercado precisa me ver como alguém que faz as coisas acontecerem. Como que o atraso em uma entrega afeta a reputação de uma marca na sua visão? Um dos pontos que a gente falou agora há pouco de confiabilidade da marca, é, confiança na marca, comprometimento com o consumidor são pontos que estão diretamente relacionados à execução da entrega. E aí, atrasos, como a gente comentou um pouco antes, atrasos podem acontecer por N razões. A questão é como a empresa, como o supply chain suporta a empresa no sentido de comunicar isso e de resolver os problemas. Então, em alguns casos, inclusive com ações de marketing atreladas ao problema que você teve, porque se você consegue tendo o problema, resolver de uma maneira simples, rápida, transparente, satisfatória para o consumidor, a área de marketing, se ela estiver conectada a toda essa execução, ela também pode acrescentar alguma ação junto ao consumidor para estimulá-lo, né, como um pedido de desculpas, com um desconto, com uma promoção, com um presente, e isso, o problema acabar gerando uma oportunidade adicional. Fantástico. Christian, meu caro amigo, nós estamos finalizando a nossa prosa aqui, uma prosa muito legal, muito bacana, realmente. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Christian. Eu agradeço também a oportunidade, sempre bom estar em contato e participar dos eventos, das palestras, sempre um aprendizado muito grande. Bacana demais. Você sabe que o networking é extremamente importante e nós estamos trazendo muitas pessoas de fora do Brasil, né? E o pessoal fala, viu, o Christian, Paulo, eu vim para os Estados Unidos, eu vim para a Espanha, França, Portugal, estou perdendo contato com os amigos que eu tinha aí no Brasil, né? Vamos fazer uma prosa, né? Quem sabe a prosa aproxima dos amigos Verdade. brasileiros. Então aqui as portas estão abertas para quem, né, para brasileiros que estiverem em qualquer país do mundo, né? Então, esse é o nosso grande objetivo. Uma vez mais, gratidão, Cristiano. Obrigado também, um abraço a todos que estão assistindo e um abraço a todos os meus amigos do Brasil de supply chain que estão assistindo também. Que bacana, que legal. Ao infinito e além, Cristiano. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.